IC e hoje a gente vai dar sequência no nosso sisteminha de VBA para fazer a avaliação de desempenho de funcionários, tá? Então a gente tem aqui um sisteminha, vou passar bem rapidinho, com um layoutzinho bem simples, tá? Então a gente não está com o propósito aqui de fazer uma coisa maravilhosa, mas a gente tem aqui um cadastro de funcionários, a gente tem aqui e nesse cadastro de funcionários, né, a gente tem as informações que a gente cadastra de todos eles, a gente já tem aqui a busca, né, que você pode buscar com vários fatores ali, isso é bem bacana. Você vai ter aqui uma lista, né, estou usando aqui uma list box, onde você consegue fazer esse ajuste aqui para que fique mais visível, né, cada um dos funcionários que você tem cadastrados. Aqui você vai com duplo clique lançar o funcionário para você fazer qualquer cadastro, edição, apagar funcionário e tudo mais. Aqui a gente tem a gestão dos nossos formulários, né, onde a gente cadastrou os formulários. No caso aqui eu tenho o formulário A, B e C por enquanto. E para cada formulário agora você pode cadastrar uma série de perguntas. A gente fez também na aula passada esse filtro aqui onde você pode procurar dentro do formulário por capacidade, né? Então eu quero tudo que tenha a ver com capacidade de progressão, por exemplo. Nesse formulário ainda não tem nenhuma pergunta, né? Se eu colocar ali com relação a comprometimento, tenho uma. Se eu colocar ali com desenvolvimento, tem outra, e assim por diante. E a mesma coisa vai funcionando aqui para outros formulários também. A gente fez também, galera, aqui já o botãozinho lá de adicionar pergunta, que vai trazer um outro formulário para a gente poder criar essas perguntas aqui. E a gente tem aqui algumas estratégias que estão acontecendo lá por trás no Excel. Tá? Então, basicamente, é isso daqui que a gente fez até agora. Foram algumas aulas aqui já. Para a gente poder chegar nessa estrutura. Essa é a 13ª aula da sequência e a gente está fazendo aqui tudo de forma bem detalhada, tudo passo a passo. A gente saiu de lá do zero do Excel. Então, se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aparecendo o link aqui em cima para você poder acessar as aulas anteriores desde o comecinho, acompanhar com a gente até aqui. E se tiver qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora, galera? Então, na última aula, a gente fez a mecânica para a gente poder excluir pergunta, né? Então, agora eu posso vir aqui, adicionar uma pergunta lá no formulário C, por exemplo. Eu vou colocar aqui, sei lá, comprometimento e vou colocar aqui, olha, excluir. Né? Então, e salvei lá a pergunta e ela já veio para cá, olha. Então, já registrou a pergunta excluir ali no formulário C. E se eu clicar aqui em excluir pergunta, ele já vai remover essa pergunta dali. Então, perfeito. Isso foi a última coisa que a gente fez na aula de ontem. Na aula passada, na verdade, né? E o que a gente vai fazer então, galera? Beleza, eu consigo excluir a pergunta, mas e para excluir o formulário, né? Porque se eu quisesse remover esse formulário C aqui, a gente já fez lá atrás uma mecânica aqui nesse botãozinho X, né? Então, se a pessoa der 2 cliques no formulário, ele vem aqui em cima, ela clicou no X, ele vai apagar esse formulário aqui, né? Agora, né? Quando a gente faz isso, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, teste, né? E salvar, ele criou aqui, olha, o formulário teste, onde eu posso lançar quantas perguntas eu quiser. Se eu selecionar, dar 2 cliques e clicar no xizinho, ele vai perguntar se eu quero apagar e vai excluir o formulário teste. Até aí tudo bem. Só que tem um problemão, quer ver? Olha, eu vou colocar aqui, ó, teste, vou salvar de novo, olha lá, ele criou mais uma vez. Vou vir aqui, vou adicionar uma pergunta, tá? Então, eu vou colocar aqui qualquer item. Então, pergunta do teste, por exemplo, tá? Então, esse é o texto só para ficar bem fácil para a gente achar ela. E vou dar um OK. E aí, beleza. Agora eu vou vir aqui, olha, selecionei aqui o formulário teste e vou excluir. Ele vai perguntar para mim se eu quero excluir, mesmo a mecânica que ele fez até agora há pouco, e cliquei que sim. Olha, aqui a pergunta do teste continua existindo. Por quê? Porque quando a gente fez a mecânica, o que a gente fez? Olha, ele cria o nome do formulário aqui, então é aqui que ele escreveu teste, e aí a gente mandou ele excluir aqui, tá? E aí depois, é nessa outra tabelinha aqui que a gente faz a estratégia de guardar as perguntas. É aqui que a gente guarda essas perguntas. Então, o que eu precisaria fazer? Eu precisaria apagar todas as perguntas que são do formulário, porque eu estou apagando o formulário inteiro, tá? Então, como é que a gente faz para que ele localize isso? Eu vou colocar o teste aqui de volta manualmente, ele já vai aparecer lá de volta, para a gente aprender agora como é que a gente faz para ele fazer essas duas coisas, tá? E eu vou fazer aqui, olha, uma outra questão, tá? Eu vou pegar isso daqui e eu vou arrastar aqui para ter várias perguntas aqui do teste, tá vendo? Eu sei que vai ficar tudo igual, mas entenda como várias perguntas ali desse formulário de teste, e você vai ver que ele já vai aparecer de forma bastante tranquila pra gente, tá? Então eu vim aqui, vou rodar aqui o formulário, vamos vir aqui novamente.
E aí se eu vier aqui no teste agora, tem várias perguntas teste, beleza? Ótimo. Então agora quando eu excluir, eu quero que exclua todas sem ficar fazendo loop, galera. E tem até um vídeo aqui no canal onde eu falo, evita loop, não fica fazendo 1 milhão de loop, por quê? Qual que é a diferença? Né? Você faz o seguinte, olha, se você tiver 100 perguntas, é lógico que no formulário ia ser meio estranho ter 100 perguntas, mas leva isso para outras técnicas, tá? Mantenha isso como uma premissa de programação. Se o cara tiver lá 100 perguntas, por exemplo, e você fizer em loop, ele vai demorar muito mais. Se tiver 1000 linhas e você ficar fazendo loops, vai demorar mais. Então toma cuidado com isso, não faz desse jeito. A gente vai usar uma estratégia que é mais inteligente, tá? Então eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou vir aqui, quando a pessoa clicar aqui no botãozinho, a gente já fez o código, que é aquele código que está aparecendo lá pra gente. Isso aqui que está excluindo ele hoje, tá? Então isso daqui está fazendo ali com que ele faça essa estratégia pra gente, já apagando aquela pergunta lá pra gente sem nenhum problema, tá? Agora, galera, o que eu preciso fazer além disso, tá? Eu preciso fazer com que, a gente até deixou aqui atrás, olha, antigamente, né, a gente deixou aqui um incluir exclusão de perguntas do formulário, porque a gente já sabia que isso ia acontecendo lá atrás, tá? Então ele vai fazer aqui, ó, só para a gente relembrar, ele vai dar lá ele vai dar um foco no nosso TB Form, tá? Dentro do TB Form ele vai, né, o que é nosso TB Form lá? Justamente a text box que a gente tem ali do formulário, tá? Vai fazer ali a verificação se existe algum campo, depois ele vai coletar ali a verificação se a pessoa realmente deseja excluir o formulário, que é aquela pergunta que a gente faz. Aí a gente pega aqui, olha, se for não a gente exclui, a gente sai dali, se não a gente pega esse ponto valor e salva ali no TP Form, né? Eu coloco ali o tal do TP Form no valor do formulário. A gente vai lá na planilha, que é essa WCF, que é essa planilha aqui, e a gente seleciona as colunas C, que é onde está salvo aqui o formulário, na linha LEdit, que a gente coletou antes, e faz um delete. Tá? Então agora aqui, o que a gente vai fazer, galera? Primeiro, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó, o if WCF, porque agora vai ter mais coisa dentro dessa planilha. Vou tirar esse comentário aqui porque eu não preciso dele, e vou deixar aqui um end, o if, porque só para não esquecer de colocar isso depois, tá? Aí, antes de excluir aqui o formulário, eu vou fazer um negócio. Eu vou criar uma nova variável, novo string, dim form as string, tá? Então, dim form as string. Lembrando, tá? Aqui, olha, você tem algumas estratégias de trabalho já consideradas, tá? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui nesse form pergunta, qualquer coisa até pra gente usar ele. Não, vai ser mais fácil fazendo assim mesmo. Então vamos lá. Vem por aqui. Vamos lá no botãozinho. Então o que a gente vai fazer aqui? Olha, lá aquela variável form, eu vou falar para ele, olha, que form é igual a ponto range, cifrão C, cifrão and L edit. Quem que era esse L edit, galera? É justamente a linha onde ele vai fazer aquele preenchimento, tá? Então o edit é justamente isso, tá? Então ele vai pegar esse texto teste aqui pra gente e vai salvar essa variável form. Por que eu quero fazer isso? Porque depois que ele apagou aqui, eu vou procurar esse texto aqui, olha. E uma outra coisa que eu vou fazer, eu vou definir duas variáveis do tipo double, tá? Que vai ser dim L as double, que vai ser a primeira linha, vou até chamar de LI, de linha inicial, e dim LF, de linha final, as double também, tá? Fez isso, galera, agora o que a gente vai fazer aqui embaixo? Eu vou lá na minha tabela de perguntas, tá? E aí eu preciso verificar, será que tem pelo menos uma pergunta preenchida? Então, if.range, cifrão, tá na coluna E, né? Então se essa aqui tiver vazia, cifrão E, cifrão 2, ponto valor igual a empty, quer dizer que não temos perguntas. Então, then exit sub. Opa. Vou até fazer o seguinte. É diferente de empty, then, tá? Vou deixar aqui um end if. Ou seja, ele só vai fazer essa lógica que eu vou colocar aqui no meio quando existe pelo menos uma pergunta cadastrada,
tá? Aí depois disso, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, então se tem pelo menos uma pergunta, é mais inteligente, ao invés de eu ficar olhando linha por linha, é mais inteligente eu garantir que elas estejam em ordem alfabética, porque assim todos os testes vão ficar juntos, mesmo que antes eles estivessem separados, tá? Então só para garantia. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar aqui, olha, ponto range, cifrão E, cifrão 1, ponto current region. O que é current region? É selecionar aqui esse formulário, dar um Ctrl T, ele vai selecionar toda a tabelinha. Então é isso que ele faz com current region. Aí eu vou colocar aqui, ó, um ponto sort, vou dar um espaço, key one, dois pontos igual, e aí fiz ali o tal do key one, ele vai ser qual é a primeira informação que eu vou utilizar como regra para classificação, tá? E aí eu vou colocar justamente a ponto range, cifrão E, cifrão 1, tá? Porque é ela que eu vou usar como referência, ali que está o nome do formulário. Depois disso, eu vou pegar aqui justamente a ordem que eu quero. Então, eu vou colocar order 1, dois pontos igual, XL ascending, para ficar do maior para o menor, né? Do menor para o maior, na verdade, em ordem alfabética. Depois, galera, eu vou colocar outra coisa aqui, ó, vírgula, header, dois pontos igual, XLS. O que é esse header? Header é para dizer que tem cabeçalho, tá? Então, basicamente, esse trecho aqui, olha, ele está falando o seguinte, depois que você deu o Ctrl T, você vai vir aqui, olha, em classificar, classificar de A a Z. É basicamente isso que eu estou falando para ele, tá? E aí ele vai colocar na ordem. Beleza, por que eu coloco na ordem? Porque agora eu posso falar para ele, procura, vem aqui, olha, seleciona a coluna e procura aqui com Ctrl L para ver se você acha o formulário teste, tá? Como que eu faço isso? Vou fazer desse jeito aqui, olha. Primeiro, tá? Eu vou coletar ponto range, cifrão E, dois pontos, cifrão E, ponto find, what. Eu vou dar aqui dois pontos igual. O que eu estou procurando? Eu estou procurando o nome do formulário, certo? Então ele vai ter que vir aqui, olha, Ctrl L, vai deixar aqui como valores, deixar aqui para coincidir inteira, vai escrever teste lá e vai dar um localizar próximo, olha, e aí vai achar a primeira linha onde está escrito teste, sem precisar passar pelas de cima, tá? Por isso que ele é mais rápido desse jeito. Então, dessa forma, ele já vai achar direto a primeira linha, ok? E aí, o que eu vou fazer? Para fazer isso, eu já salvei o nome teste aqui na variável form. Então, eu vou colocar form, vírgula. Lembra que eu falei que tem que colocar para procurar em valores? Né? Vou até mostrar aqui de novo, ó. Se eu vier aqui e der um Ctrl L, eu tenho que marcar essa caixinha valores e essa caixinha aqui, porque tem as outras opções, tá? O normal dele é fórmulas, eu quero valores e eu quero marcar essa caixinha aqui de coincidir conteúdo da célula inteira. Para fazer isso, você vai colocar aqui, vírgula, look in, dois pontos igual, XL values, que é aquele valores que a gente estava selecionando, e vírgula, look at, dois pontos igual, XL row, que é aquela caixinha lá de conteúdo completo, tá? Só que daí o que acontece? Isso daqui, olha, eu estou mandando ele procurar esse texto. Só que concorda comigo que tem a chance da pessoa ter criado o formulário, form novo, criou o form novo, só que não criou nenhuma pergunta, porque às vezes a pessoa criou o formulário, não fez nenhuma pergunta e já excluiu, porque ela fez alguma coisa de errado, depois desistiu, alguma coisa do tipo. Então, para evitar bug, a primeira pergunta que eu falo para ele é, existe o teste aqui dentro? Então, existe esse formulário que eu estou procurando? Por quê? Se eu vier aqui, olha, fazer o Ctrl L e procurar qualquer coisa aqui, olha, um nome que não existe, e der um localizar, ele vai dar uma janelinha de erro, tá? E essa janela de erro aqui é justamente o que eu vou utilizar para descobrir se o formulário, se existem perguntas do formulário ou não, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou falar para ele o seguinte, olha, if not is blank, is nothing, desculpa, then add if. Ou seja, o que eu estou falando para ele? Se não, ou melhor, se, que é mais fácil explicar, isso daqui que é a nossa procura, não for vazia, ou seja, se ele encontrou pelo menos um valor, aí ele vai fazer outra coisa. Aí o que vai ser essa coisa? Vou definir o LI agora. Qual que é o LI? É a primeira linha onde ele achou o teste. Então, se eu fiz aqui, olha, e procurei lá o teste, vai ser justamente aqui a linha 6, tá? Então, como que ele vai fazer isso?
Se você quiser, você pode até copiar isso daqui, mas eu vou escrever de novo, tá? Eu vou fazer justamente isso daqui, olha. LI vai ser igual a ponto range, cifrão E, dois pontos, cifrão E, selecionei a coluna, ponto find, dei o Ctrl L, what, o que eu estou procurando? É o form, qual que é a forma de procura? Eu quero em valores, né? Então look in, dois pontos igual a x0 em values, look at, dois pontos igual a x0 roll, porque eu quero que ele faça o par perfeito ali, né? Olhando a palavra inteira. E aí eu vou colocar aqui ponto raw, tá? Então o que eu falei para ele? Olha qual é o valor da linha, que seria aqui a linha 6 no caso, e salva isso aqui na variável li, tá? Então assim eu descobri qual é a primeira linha. Ótimo. Aí o que a galera às vezes faz, né? O pessoal descobriu a primeira linha aqui desse jeito, já ficou mais rápido porque eu não precisei fazer o loop aqui em cima. Só que daí as pessoas fazem um loop para apagar, né? Isso funciona, né? Você consegue fazer sem grande problema. Porém, não precisa ser desse jeito, tem jeito mais fácil de fazer isso, tá? Então, qual que é o jeito mais fácil sem precisar passar por todas as linhas? Uma forma, tá? Você pode definir agora o LF, que é a linha final, certo? Então, ó, LF, que é a sua linha final, você vai fazer o seguinte, vai ser igual ao LI, então vai ser igual a 6, mais isso daqui, olha, vou fazer aqui do lado, igual conte.c, olha essa coluna inteira, teste. Deu 11, certo? Porque eu tenho 11 vezes formulário teste aparecendo. Então ele sabe quantas linhas tem que ser apagadas. Só que eu não comecei já na 6, então eu estou falando que vai dar 6, ou melhor, igual a 6 mais esse 11, ok? Então vai dar 17 aqui, olha. E é uma linha, eu preciso ir só até a linha 16. Então eu vou fazer isso aqui, menos 1 no final. Então vai aparecer um menos 1 lá no código, que é para fazer esse ajuste, tá? Então, esse 6 é o LF, é o LI, desculpa, tá? O D19, que é o Conte C, a gente vai fazer ele agora e vai aparecer um menos 1 ali no final, que é só para fazer esse ajuste. Então é isso que a gente vai fazer ali no VBA agora, tá? Então aqui, olha, LI mais, como que eu faço o Conte C, né, que a gente usou lá como fórmula? Worksheet function.count if, e aí aqui que é o Conte C, né? E aí aqui eu vou falar para ele o range, então ponto range, cifrão E, dois pontos, cifrão E, e aí a regra de contagem, então vírgula, eu quero contar sempre que estiver igual à palavra form, que é a nossa memória ali onde está salvo o nome do nosso formulário, tá bom? Fez isso, menos 1, que é aquele menos 1 que a gente explicou ali na forma, tá? Para fazer aquele ajuste da linha. Beleza, galera, agora tem a linha de início e tem a linha de final. O que a gente vai fazer agora? Agora eu vou fazer com que ele selecione, aqui todo esse range e delete de uma vez só. Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, olha, ponto range, cifrão e comercial, LI, que é a linha inicial, então vai ficar E6, e comercial, cifrão, dois pontos, desculpa, cifrão, e aí a última coluna que a gente tem é a coluna G, cifrão, e LF, que é a linha final, beleza? Fez isso, ponto delete, e aí aqui shift, dois pontos igual a x0 up, então para que ele faça ali esse ajuste já pra gente, beleza? Fez isso daqui, ele já vai excluir ali bonitinho o formulário pra gente, tá? O que eu vou fazer aqui além disso, galera? Eu vou colocar aqui, olha, uma outra etiquetinha pra gente lembrar depois, olha, que falta, né? A gente vai ter que fazer mais uma estratégia, que é excluir o modelo de formulário. Tá? Isso aqui vai acontecer depois, porque esse modelo ainda não existe aqui, tá? Então a gente vai criar depois um modelo de formulário, que é para ele poder fazer a exportação desse modelo de formulário para todos os funcionários que tem aquele formulário. E aí, assim, o gestor já ter toda essa estratégia já para ele poder trabalhar, tá bom? Beleza, galera. O que a gente vai fazer aqui, então? Eu vou pegar agora, vamos fazer esse teste, né, para a gente poder simular essa exclusão, tá bom? Deixa eu só pegar aqui
escrever aqui o teste de volta para ele aparecer lá bonitinho. E aí vamos fazer aqui o sistema. Vou rodar ele aqui, olha. Vamos selecionar. E eu vou até fazer melhor. Deixa eu parar aqui um pouquinho, até para todo mundo entender bem. Eu vou vir aqui e vou colocar uma pausa aqui nessa parte que a gente criou agora, para você entender o que ele está fazendo lá, tá? Então eu vou fazer aqui, vou selecionar lá o teste, 2 cliques, ele veio aqui para cima. Cliquei aqui no xizinho e aí ele vai falar, olha, deseja excluir o formulário teste permanentemente? Sim, beleza, chegou na parte que a gente fez o código. Aí agora o que eu vou fazer aqui, olha. Deixa eu até jogar aqui ele para um lado e o Excel para o outro, porque daí fica mais fácil para você entender o que a gente está fazendo lá. Ó. Então, o que ele vai fazer? Ele já sabe que lá na coluna C que ele tem que excluir o formulário. Isso aqui já estava sendo feito antes, né? Então ele vai lá determinar o nome do formulário, virou teste. Agora ele vai excluir essa linha aqui na coluna C, que é a linha C5, tá? Excluiu, olha lá. Beleza, aí ele vai ajustar aqui a lista do formulário, tá? Então por isso que ele veio para cá, porque eu tirei uma informação de lá. Vai fazer aqui a atualização lá das perguntas e tudo mais e vai voltar lá pra gente onde a gente estava, olha. O que ele fez aqui? Ele selecionou todos os itens, já apagou ali toda a estrutura e já concluiu aqui pra gente o formulário. Ou seja, dessa forma, olha lá, ele já vai tirar todos os itens daqui. Só que, olha que interessante, aqui, tá vendo que ele saiu todas as perguntas, só que as perguntas continuam aparecendo aqui? Por que isso acontece? Porque quando ele está fazendo isso, ele precisa limpar também o que você tinha ali de perguntas estava aparecendo. Tá? Então, como que a gente vai fazer para ele limpar isso? Tá? Toda vez que você faz aqui, né, a inclusão de alguma estratégia, eu vou até criar aqui de novo o manual para ser mais rápido. Olha. Então, teste, vou colocar teste de novo. Então, pergunta, teste, tá? E aí, vou colocar aqui, sei lá, capacidade de progressão ali mesmo. Vou selecionar aqui e vou puxar mais um montão aqui de novo. Beleza. Então, voltou basicamente quando alguém estava antes de fazer a exclusão, certo? Como que a gente faz agora para que ele limpe isso também de lá, né? Ele fez essa exclusão aqui, certo? Eu vou falar para ele o seguinte. Eu vou pedir, depois que ele fez isso, para mi.lt, que é a listbox perguntas.rawSource ser igual a empty, ok? Então, se eu fizer isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai limpar ali a minha listbox também, tá? Então, eu vou rodar dessa forma. Vou vir para cá. Selecionei teste. Todas as perguntas que eu coloquei lá no Excel estão aqui. Vou dar 2 cliques. Vou excluir. Vai vir aqui para excluir permanentemente. Ok. Já apagou daqui, apagou daqui. Se eu selecionar aqui os outros, olha, volta a aparecer as outras perguntas ali bonitinho aqui pra gente, tá? Então, tudo tá funcionando certinho ali. Olha que bacana. Próximo passo, galera, que a gente vai fazer ainda hoje é o seguinte. Vamos pegar aqui, olha, no cadastro de formulários tem um detalhe. Ó, tá vendo que ficou todo mundo aqui com o formulário teste 1, teste 1, teste 1? Isso daqui a gente precisa mudar e a gente precisa cadastrar aqui perguntas para que seja mais organizado. Então, vamos fazer isso aqui no Excel. Né? Lógico que o seu usuário ele vai usar lá pela sua plataforma, mas vamos fazer isso aqui pelo Excel que vai ficar um pouco mais simples a gente criar isso, tá? Então, eu tenho aqui formulário A, B e C. Então, eu vou fazer o seguinte. Os meus funcionários aqui, olha, que eu criei lá com fulano, ciclano e tudo mais, agora eu vou mudar um pouquinho o nome deles, tá? Então eu vou chamar aqui, inclusive, né, eu tenho aqui os cadastros, tem que tomar um certo cuidado em algumas questões, tá? Mas, vou até deixar só 6 pessoas ali, tá bom? Vou deixar aqui como, esse é do formulário A, deixa eu até pegar aqui o nome deles, ficou como só a letra mesmo, B, C, A e B, tá bom? Então esses são os formulários ali que são registrados para cada pessoa. Lucas, se eu quisesse fazer isso por lá, tem como? Tem. Você ia fazer o seguinte, olha, pelo user form, tá? Você ia vir para cá, vir aqui no cadastro, você vai ver que já está A, B, C e que eu coloquei lá, vai dar 2 cliques, vai vir aqui, olha, e vai selecionar o formulário que você quer. Então, eu quero que esse aqui seja B, por exemplo, salvou, aí ele já vai tocar lá para B. Por que eu fiz pelo Excel? Porque foi mais rápido ali para a gente fazer do que fazer assim um por um, tá? Mas na prática a pessoa consegue fazer essas alterações ali pelo próprio formulário mesmo, sem precisar acessar o seu Excel, tá? Beleza, então agora que a gente já tem um formulário para cada pessoa, eu vou fazer outra questão. Eu vou colocar mais perguntas aqui nos formulários A, B e C, para fazer mais sentido, tá? Então, e eu já tenho aqui, olha, no cadastro form, eu tenho aqui os fatores avaliados, certo? Então eu vou criar o seguinte, olha.
não vou me preocupar muito aqui em deixar muito certinho, tá? Mas eu vou fazer o seguinte. Aqui no formulário, eu vou pedir para ele fazer um indireto para mim, tá? Então vai ser igual indireto. Isso aqui só para gerar dados para a gente poder fazer uma coisa bacana, tá? Então igual indireto, e eu vou colocar aqui, olha, texto vai ser aspas, C, aspas, e comercial, aleatório entre 2 e 4. Por que 2 e 4? Porque tem formulário da linha 2 até a linha 4, tá? Feito isso, ponto e vírgula 1. Fechou parênteses. Agora ele vai chutar o nome do formulário aqui para mim, tá? Então, toda vez que eu atualizar aqui, por enquanto ele vai ficar mudando, chutando ali ou o formulário A, B ou C. Pergunta eu vou fazer assim, igual, pergunta, dentro de aspas, e-comercial, link da célula de cima. Pronto. Isso aqui já vai fazer ficar pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, tá? Depois, eu vou pegar aqui, olha, o fator avaliado, eu vou fazer muito parecido com esse daqui, tá? Então, vai ser quase igual. Fazer aqui, olha, igual a indireto, aspas, e comercial, aleatório entre, e aqui eu vou utilizar como referência essas células onde tem os nomes já, para não precisar ficar digitando isso. Então é da 2 até a 6. Então 2, ponto e vírgula 6. Fechou ponto e vírgula 1 do indireto. E aí fechou. Ele já vai falar, então essa aqui é comprometimento. Beleza. Aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar isso daqui, olha, e arrastar aqui como se eu tivesse criado um montão lá de perguntas. Então agora, desse jeito, ele vai ter bastante pergunta lá pra gente. Então eu cadastrei aqui, sei lá, umas 231 perguntas, 230 na verdade. Vou pegar isso daqui, olha, onde eu coloquei as fórmulas, dar um Ctrl C e vou colar aqui como valores. Pronto. Agora eu simulei como se a gente já tivesse cadastrado um montão de perguntas aqui, tá? Vou dar um Ctrl B para salvar um projeto. Vamos lá para o VBA e vamos ver como é que fica assim no formulário, tá? Então, vim para cá. Estou aqui no formulário, formulário A. Olha lá, agora o formulário A tem um montão de perguntas. Formulário B, formulário C. Então, todos eles agora tem bastante perguntas aqui para a gente poder fazer esses registros. Galera, saber fazer esse tipo de coisa aqui, de você criar um monte de coisa, é muito bom para você conseguir gerar dados, né? Gerar uma estrutura sem precisar ficar digitando. Imagina se eu fosse ficar digitando um por um, ia ficar um tempão só isso, tá? Qual que é o próximo passo agora, galera? Agora o próximo passo a gente vai criar um terceiro botão aqui, muito parecido com esse, terceiro botão aqui, que vai ser para a gente gerar um modelo de formulário, seguindo esse padrão aqui, com as perguntas que a gente cadastrou. Então eu vou pegar essas perguntas, agora que a gente tem um montão, e ele vai ser inteligente para poder fazer o preenchimento e ajustar aqui a questão de fórmulas também, tá? Então desse jeito vai ficar certinho ali pra gente. Beleza, galera? Bom, eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.